Estão informando que eu estou ao vivo. Será que o som tá bom? Oi, pessoal, boa noite. Chegando agora aqui no Insta para fazer uma live com vocês. Beth Caldeira entrando, Fabiola Alves entrando. Bem-vindas, meninas. Me digam se vocês estão me ouvindo, se o som tá bom, se a qualidade do som tá legal, por favor. Sejam todos bem-vindos. Mundo Cigana, Beth Caldeira, Eliane, várias pessoas entrando. Sejam bem-vindos. Ah, o som tá ótimo. Alguém botou aqui. Pessoal, muito bom estar com vocês aqui nessa noite de quinta-feira, né? O nosso tema hoje é as cartas ciganas e os orixás. E quinta-feira é um dia maravilhoso. Para quem não sabe, quinta-feira é o dia da semana dedicado ao povo cigano. Muita gente não sabe. E o motivo é porque quinta-feira é regido pelo planeta Júpiter. Planeta Júpiter, que é o grandioso planeta do sistema solar, que fala de alegria, que fala de expansão, e tudo isso é energia do povo cigano. E aí, como a gente também vai falar dos orixás, vamos aproveitar também para reverenciar o orixá de hoje, que é Oxóssi. Então, Okearo Oxóssi, a sua permissão para também no seu dia estar jogando aqui, falando sobre os orixás. Eu vou esperar mais um minutinho para o pessoal chegar, já tem bastante gente entrando. Tô aqui no meu mar de cartas, tem bastante carta aqui, fazendo aqui já preparando aqui a nossa live. Vamos lá, bastante gente aí entrando. Quero que vocês participem, quero que vocês mandem mensagens para mim. Nem tudo eu sei, tá, pessoal? Venho aqui com as sandalinhas da humildade no pé, né? Nem tudo eu sei, mas o que eu sei eu tô disposta a compartilhar com vocês o meu conhecimento, com toda a generosidade, até porque o aprendizado é uma via de mão dupla. Eu tanto aprendo com vocês, né? Quanto também ensino a vocês. Então, é uma via de mão dupla. Espero poder sinceramente contribuir. Muitas pessoas não sabem que é possível fazer uma correlação dos orixás com o baralho cigano, né? E eu achei que não houvesse essa questão, mas quando eu comecei a dar curso de baralho cigano, eu comecei a ouvir isso repetidamente. Poxa, eu nem sabia que era possível identificar, fazer uma leitura com a energia dos orixás dentro do baralho cigano. E aí a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Tô vendo alunos do curso de baralho cigano online que está em curso nesse exato momento entrando. E eu vou me apresentar, né? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Michele dos Anjos. Eu sou facilitadora de cursos de baralho cigano, magia cigana, cristais. Sou mestre em reiki também do sistema Usui tibetano, praticante do sistema Karuna aqui. E sou uma pessoa entusiasta com os assuntos que se referem à espiritualidade. Gosto de estudar espiritualidade. Gosto de estudar sobre mediunidade, gosto de compartilhar saberes e sejam todos muito bem-vindos. O tema da nossa live de hoje refere-se às cartas ciganas e os orixás, e o meu propósito é trazer para vocês a energia dos orixás dentro do baralho cigano. Então, primeiramente, já pedi permissão ao Oxóssi, que é o dono desse dia, né? Do dia de hoje, e peço permissão também a meu pai Oxalá, permissão a todos os orixás, a bênção a Ogum, que é meu pai de coroa, a bênção a minha mãe Oxum, a bênção a minha dirigente espiritual, que é a mãe Darcy, a bênção para todos os meus irmãos de santo,
E os meus irmãos de corrente, né? Meus irmãos do axé, de todas as outras casas. E a bênção também de Santa Sara Kali, padroeira do povo cigano, da minha cigana espiritual, do meu cigano espiritual e de toda a caravana de luz que os acompanha. Porque cigano é assim, pessoal. Cigano é grupo, cigano é coletivo, né? Cigano é união. Cigano nunca tá sozinho, tá sempre junto de alguém. E aí eu vou começar a falar para vocês de um baralho que eu quero trazer para vocês aqui, que é o baralho Orixás, tá? O baralho Orixás Lenormand. Aqui eu tô apresentando para vocês a carta número 1, que é a carta do Cavaleiro. Esse é o verso do baralho Orixás Lenormand, tá? Esse é um baralho de autoria de Tânia Durão e Felipe Brasil, duas pessoas que eu gosto muito. Tânia ajudou com a parte do baralho cigano e Felipe Brasil, sacerdote de Umbanda, uma pessoa muito querida também, que tem um curso maravilhoso de doutrina de Umbanda, contribuiu com os arquétipos dos orixás. Por que eu também estou falando isso para vocês? Porque quando um baralho ele é canalizado, ele traz com ele uma energia, a energia das pessoas que tiveram a inspiração de estar fazendo a arte desse baralho, quais os símbolos que seriam utilizados, qual a energia, né, que esse baralho traz. E esse baralho dos orixás está muito nisso, está muito ancorado na energia, na visão do Felipe e da Tânia, com a qual eu me sintonizo muito. No entanto, para você fazer a leitura com os orixás e as cartas ciganas, não é necessário você ter esse baralho. Eu gosto, eu tenho e eu complemento as minhas leituras com ele. Você pode usar qualquer baralho Lenormand com 36 cartas para estar jogando, tá bom? Aí aqui eu vou pegar um outro exemplo, ó. A carta número 1 do Sol Nascente Lenormand, que também é um baralho da Tânia Durão, que é o baralho que eu tenho usado no momento. Então, ó, tanto aqui quanto aqui é carta número 1. E aí a gente vai abrindo com a energia de Exu. É ele que é o mensageiro dos orixás. É ele que vem na frente. E foi ele que me deu a confirmação quando eu perguntei se eu poderia ou não estar fazendo essa live e falando dos orixás. Sempre com muito amor, sempre com muito respeito e sempre com muita humildade. Que é isso que eles querem de nós, tá bom? Então perguntei, Exu falou que sim, né? Exu é movimento, Exu vai em frente, siga adiante, é uma força vital, é iniciativa. E aí ele me deu essa permissão. Mas aí, Michele, toda vez que eu ver a carta do cavaleiro no baralho cigano, eu vou associar a Exu? Será que vai ser Exu realmente? Vai depender, tá? Eu costumo partir da seguinte premissa. Eu pego as cartas do baralho cigano, que são cartas espirituais. Uma carta espiritual do baralho cigano, por exemplo, ó, carta da estrela, carta 16. Quer ver uma outra que também aparece bastante? É a carta 19, a carta da torre. Deixa eu pegar a cartinha da torre aqui, para vocês poderem ter um exemplo do que eu tô falando. Ó, carta da torre 19 e carta 16 são cartas que têm um apelo espiritual muito grande, mas a minha preferida para estar falando da energia dos orixás é a carta 36, a carta da cruz. Eu tenho outras cartas que eu considero como cartas espirituais, mas vamos partir só desse ponto aqui, senão não vai caber em uma hora de live, né, pessoal? Vamos lá, carta da cruz, carta da torre, carta da estrela. Para mim são as principais cartas espirituais para a gente começar a conversar nesse universo das cartas ciganas com os orixás. E para eu ver a energia de Exu, eu tenho que ver ela combinada. Combinada com uma carta dessas espirituais. Cavaleiro mais a estrela, cavaleiro mais a cruz, cavaleiro mais a torre, por exemplo. E eu só vou fazer essa referência, essa analogia, se isso fizer sentido para o meu consulente, né? Se o meu consulente tiver uma vivência dentro dessas religiões, da Umbanda, do Candomblé, uma vivência nas religiões de matriz africana, tem que fazer sentido para ele, tá bom?
Se a pessoa, de repente, for de uma religião evangélica, ela não vai ter muita referência do que eu tô falando, tá? Então, é muito isso. Exu na carta número 1. Vão anotando aí quem não sabe, tá bom? E aí, a gente tem a carta número 2. Eu vou na ordem das cartas, tá ok? Carta número 2. A carta número 2 é o trevo, né? O tão polêmico trevo, mas no nosso contexto do nosso estudo do dia de hoje, esse trevo, para mim, é uma das cartas que representa a energia de boiadeiro. Mas ela não é a única não, tá bom? Ó, a carta do chicote também é uma possibilidade da gente identificar a energia de boiadeiro dentro de uma leitura com as cartas ciganas, tá bom? Aí aqui, olha só que linda a carta de boiadeiro, né? Do baralho sorte, do baralho Orixás Lenormand. Aí no caso eles fazem associação com o chicote. Engraçado, né? Que a gente vai se afinando conforme até os nossos guias, né? Então, de repente, aqui no chicote pode ser um boiadeiro mais laçador, sabe? Mais laçador, mais vaqueiro, mais domador de gado. Aqui eu me sintonizo mais com essa carta do trevo, porque eu enxergo no trevo, o trevo não é uma mata, não é uma árvore como a árvore de Oxóssi. O trevo tem pouca folha, então me associa mais a essa energia do sertão, sabe? Aquele caboclo assim mais do sertão, mais sertanejo, mais do agreste, e também um caboclo boiadeiro que tem um vínculo forte com as folhas, né? O meu boiadeiro em específico é o boiadeiro da Jurema. Então ele está muito associado com essa energia da folha, com essa energia da mata, com essa energia do verde. Então vocês fiquem à vontade para estarem fazendo essa associação. Tanto a carta do trevo como a carta do chicote. Tá ok? Ó, já tem gente aí falando que associa com a carta do chicote. Próxima cartinha que a gente vai ver aqui é a carta número 3, que é a carta de nossa mãe Iemanjá. Alguma dúvida que a carta número 3 é a carta de nossa mãe Iemanjá, né? Iemanjá, a rainha do mar, a mãe da água doce. E por isso também a carta do navio, a mãe da água salgada, perdão, é a mãe de todas as cabeças. A Iemanjá também trabalha muito para questões ligadas à saúde. E é por isso que muitos cartomantes veem na carta do navio uma das cartas tema possíveis para a gente estar utilizando e fazendo uma leitura específica para a saúde. Tá bom? Na verdade, tem várias cartas que a gente pode estar usando para fazer uma leitura específica para a saúde, né? Há quem use a carta do navio, como eu. Há quem use a própria carta da árvore. Há quem use a carta da cobra. Há quem use demais cartas. Então, assim, energia de mãe Iemanjá está presente aqui na carta do navio, tá? Eu vou falar assim, até a carta 5, e depois eu vou pedir pro Tiago, que é meu marido, que tá me dando um auxílio aqui, ler para mim algumas perguntas e o que tiver ao meu alcance eu vou responder com todo prazer, tá bom, gente? Então vamos lá. Carta número 4, eu quero falar sobre ela porque muitas vezes a carta número 4 representa a casa de santo e muita gente não sabe disso. Aqui é a casa de santo, a casa espiritual, o templo espiritual. É uma das possibilidades de leitura também, tá? Como também pode estar representando a cabeça, né? Tem que harmonizar a cabeça, tem que cuidar do ori. Olha quantos significados, como é rico de fundamento o nosso baralho cigano, tá bom? Quer perguntar, Thiago, para não passar muito? A Malca perguntou se a carta do trevo parece mais com o sangue. Então, Malca, eu vejo na carta do trevo boiadeiro. A carta de Ossan eu associo, na verdade, Ossan eu associo a carta 20, que é a carta do jardim, tá? Mas assim, muitas e muitas vezes eu olho para esse trevo e vejo erva. Muitas vezes, ó, eu pego esse trevo e junto com qual carta? Junto com a carta dos peixes, por exemplo, e vejo nela um banho de ervas que o meu consulente está precisando tomar.
para você ver como são maravilhosas as possibilidades, ó. Essa aqui pode ser uma erva sim, tá? Eu só não faço esse sincretismo de Ossan na carta dos trevos. Eu, Michele, mas isso não significa que você não possa fazer. Se esse símbolo para você tem maior relevância, use ele. Eu também acho um símbolo perfeitamente válido, tá bom? Eu prefiro usar a carta 20 porque o jardim é muito mais rico, né? O jardim tem raízes, o jardim tem folhas, né? Que Ossan é o dono das folhas, mas tem flores. Então, para mim, Ossan é tudo isso, não é só um trevinho isolado. Eu percebo que precisa de uma coisa mais rica, né? Mas não está errada a sua interpretação. E muitas vezes eu vejo as ervas aqui e como vejo. Tá bom? Tem mais alguma pergunta? A Recosta 7 perguntou se os peixes também podem ser Iemanjá. É possível, né? Quantos espelhos, né? Eu esqueci o nome do espelho de Iemanjá. Quantos espelhos a gente tem? O meu mesmo, meu espelho de Iemanjá, ele é todo rodeado por peixes de metal. É um dos símbolos de Iemanjá. E as Iabás, em específico, Oxum e Iemanjá, tem várias cartas que trazem a energia delas, tá bom? E geralmente essas cartas, elas aparecem juntas. Ou numa linha, ou numa tiragem em forma de cruz, numa mandala. É bem possível da gente enxergar a carta de Iemanjá, do navio, né? Com a carta dos peixes também, numa mesma tiragem. Que é para quê? É mais do mesmo. É para dar confirmação, para a gente não ter dúvida que a energia da nossa mãe Iemanjá que está presente ali. Tá ok? Tem mais alguma pergunta? A Vânia Morgado, ela perguntou se a energia dos malandros pode estar na carta do jardim. A energia dos malandros na carta do jardim. Olha que bacana, olha como a gente aprende. Eu nunca vi a energia dos malandros na carta do jardim, mas eu entendo o porquê de você estar perguntando isso. E faz sentido sim, tá? Porque o jardim, a gente traz um simbolismo de ser um lugar de encontros, um lugar de festejos, onde tem comida, onde tem bebida, onde tem alegria, né? É na carta do jardim que, inclusive, eu vejo o ato de oferendar. Às vezes a pessoa está precisando fazer uma oferenda ao orixá e eu vejo na carta do jardim aquele banquete. Como se o jardim também fosse um lugar de comer e beber, de fazer um piquenique, de se reunir. Então eu acho que isso é mais uma possibilidade sim. Como é que é o nome da pessoa que falou? Deixa eu olhar aqui. Que isso é mais uma... Vânia Morgado. A Vânia Morgado. Porque eu vejo os malandros mais aqui, ó, na carta do cão, sabe? E aí ela nunca vem longe, né, da carta de Exu, tá? Costuma vir assim, ó. Tá bom? Costuma vir na linha de Exu. Exu vem trazendo ele. Ele não é Exu, mas ele tá na linha de Exu. Exu vem trazendo ele. Eu vejo na carta do cão, porque o cão tem toda essa amizade que a malandragem tem, né? E ela falou a carta do jardim junto com qual? Com os peixes, foi isso? Não. A energia dos malandros pode estar na carta do jardim. Pode estar sim, e eu complementaria, junto com a carta do cão. E ainda, se tivesse com a carta de Exu, mais ainda. Aí ia ser um trio perfeito, na minha opinião, tá? Entendo perfeitamente seu ponto de vista e acho que tem total relevância. Mais alguma pergunta? A Rosavete, ela vê o... Rosavete. Para ela, a casa com estrela é o templo espiritual. Exatamente. Um comentário, né? Foi o que eu falei aqui. A casa com a estrela é o templo espiritual, sim. Tá bom? Então vamos seguir aqui adiante. A carta 5, carta de Oxóssi, né? Salve nosso pai Oxóssi, que nos deu abertura para fazer esse trabalho no dia de hoje. E aí, Oxóssi, olha só, a árvore fala de vida e a gente vê toda a representação da altivez, né? Dos caboclos de Oxóssi, por exemplo. A força. Uma árvore dessa não fica assim da noite para o dia, leva tempo, né? E a árvore também traz uma coisa que une, né, os orixás e une o povo cigano, que é a ancestralidade. É um valor que tem muito fundamento, tanto para quem cultura orixá, seja na Umbanda ou seja no Candomblé,
como para quem cultua o povo cigano. A gente sabe que os ciganos não têm religião. Certa vez eu ouvi uma cigana de sangue falando assim: a religião dos ciganos é o culto aos seus ancestrais. Eu achei isso muito bonito, porque o povo cigano, ele reverencia suas raízes como ninguém, né? E é o que a gente vê também muito forte dentro do candomblé, o aprendizado, aquilo que é passado de geração para geração, o respeito aos mais velhos, a bênção, né, aos mais velhos. E a Umbanda, eu sou de Umbanda, né? E a Umbanda também traz essa ancestralidade no seguinte contexto, né? A Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade. E a Umbanda é uma religião que trabalha com esses arquétipos de preto velho, que trabalha com esses arquétipos de caboclos do Brasil, faz um resgate dos valores dessas culturas que foram subjugadas, foram dizimadas. Então aqui também, dentro da Umbanda, tem um resgate cultural, adicionalmente ao culto dos orixás que a gente também pratica. Então a ancestralidade, a gente tem sempre que reverenciar quem veio antes da gente, abrindo os caminhos para que a gente estivesse aqui agora. Certamente alguém veio aqui na frente, abrindo os caminhos para que eu estivesse aqui agora. Nomes que eu desconheço, mas que eu sou grata, né? E aí a gratidão, ela move montanhas. Então aqui a energia do meu pai Oxóssi. E aí eu vou aproveitar e vou falar da energia de caboclo, tá? Caboclo eu vejo na carta 12, a carta dos pássaros, os caboclos de pena. Assim como Exu é a carta do cavaleiro, e aí eu vou ter no enredo de Exu malandro, né? O Exu propriamente dito, falangeiro de Exu, vou ter a pombagira ou bombogira. Dentro da linha de Oxóssi eu vou ter os caboclos de pena, eu vou ter o caboclo boiadeiro, e aí a gente tem mais de uma opção, né? A gente pode ter até um caboclo flecheiro. E assim, por quê, né? O caboclo de pena por causa das penas do pássaro. Tem uma força de movimentação muito grande. E aí dá pra gente saber se é um caboclo homem que tá falando, se é uma cabocla mulher que tá falando no jogo. As mulheres, as caboclas mulheres, geralmente, elas se apresentam com cartas de flores. Costuma vir a carta do buquê junto, trazendo essa energia feminina. Costuma vir a carta dos lírios junto, trazendo a energia feminina. Às vezes até a carta da lua, tá bom? Enquanto que as cartas masculinas são mais... Aparece a carta do homem, aparece aqui, ó. Não é porque isso aqui pode ser malandro, cão, né, que vai ser sempre malandro. Se vier aqui do lado da carta dos pássaros e na energia de Oxóssi, pode ser o seu protetor de Oxóssi, o seu amigo caboclo, o seu guia espiritual que tá com você aí na batalha do dia a dia. Entendeu? Então essa carta do cão, ela é uma carta coringa, que ela vai circulando e se associando às cartas dos orixás, porque sempre tem um orixá que suporta, né, aquela linha de trabalho. E aí essa carta do cão vai se associando a essa energia. Tem tanta carta espalhada aqui na minha mesa, vocês vissem, vocês iam falar assim, como que você está se encontrando, Michele? Tem alguma pergunta, Thiago? Se tiver, você me avisa, tá bom? As cartas ciganas agradeceu por você usar os baralhos Sol Nascente e os orixás de Lenormand. Eu que agradeço, Tânia Durão. As cartas ciganas é o perfil de Tânia Durão. Eu que agradeço, porque você tem aberto muitos caminhos aí. Você veio na frente, ó, abrindo caminho para mim e abrindo caminho para muitos cartomantes que são comprometidos e dedicados com a arte de oracular, tá bom? Mundo Cigana 7, ela perguntou se para ver tudo isso tem que ter as cartas espirituais junto, né? Tipo a estrela ou cruz. Então, como eu falei no início, eu gosto de associar... Tendo, por exemplo, se eu tenho uma jogada, eu puxei uma leitura com 7 cartas, uma linha de 7 cartas, tá? E aí eu tendo a ter aquela intuição de que existe a energia dos orixás, eu vou ver qual é a carta representativa de orixá e vou correr meu olho ali para ver se tem alguma carta espiritual.
As cartas espirituais, na verdade, são 8 que eu considero. Eu passei para vocês aqui só 3, para não ter que me explicar muito. Mas eu posso também abrir para vocês. A gente tem o chicote, é uma carta espiritual, porque fala do poder da intenção e da magia, tá bom? Vou começar a catar elas aqui, ó. Que aí o nosso leque abre muito mais. A âncora é uma carta espiritual para mim, Michele, porque traz o equilíbrio, tá? Os lírios é uma carta espiritual, porque nos conecta com a espiritualidade superior. A carta da chave também é uma carta espiritual, porque fala do nosso livre-arbítrio, do nosso direito de seguir adiante ou não, de fazer as nossas escolhas. E isso é muita espiritualidade, é o presente maior que Deus nos deu quando nos concedeu a nossa individualidade, né? Eu sempre comento assim, qual seria o nosso mérito se Deus nos tivesse criado perfeito? Porque Ele poderia ter nos criado perfeito, a gente não teria mérito. Então Ele foi tão generoso que nos deu esse benefício de nos conceder o nosso livre-arbítrio para que nós pudéssemos, através das nossas escolhas, conquistar, né, a nossa felicidade, a nossa iluminação. Aí aqui eu tenho de novo a estrela, deixa eu ver quantas tem, a torre e a cruz que nós já falamos. Deixa eu ver se for faltando alguma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem mais uma cartinha espiritual perdida. Já já eu acho ela. O sol. O sol eu também considero uma carta espiritual. Então, recapitulando. Na minha opinião, são 8 cartas espirituais. Torre, cruz, chave, lírios, âncora, chicote, estrela e sol. Eu fui comedida lá no início com 3 para não trazer informação demais para vocês. Mas viu o mundo cigana 7? Como tem muito pano para manga e a energia dos orixás aparece muito mais do que a gente imagina da mesa de jogo, a gente parou na carta número 6, que é a carta de Yansan, de Mãe Yansan, tá? E aí a gente tem a carta da nuvem. Olha aqui a carta no Orixás Lenormand, é a própria imagem de Yansan. E aí existe todo um quê de movimentação, né? Uma energia movimentadora, a energia de Yansan. Das nuvens vêm as tempestades, os ventos, então está extremamente vinculada a essa energia dessa mãe de Aruanda, né? Tem alguma coisinha para falar? Quando tiver, você pode sinalizar. Ingrid Lopes Souza, ela perguntou: Michele, quando você fala que essas cartas vêm juntas, elas podem vir seguidas na direita ou esquerda, ou elas podem vir umas na direita e outras na esquerda? Pode vir tudo e pode vir intercalado. Quer ver uma leitura? Vou dar um exemplo aqui de uma leitura onde eu poderia considerar uma energia de um orixá. Vou montar uma aqui rapidinho, ó. Não que necessariamente aqui, vou pegar várias que não simbolizam. Ó. Eu posso pegar aqui, ó. Peguei aqui, acho que eu peguei carta demais, vou tirar uma. Digamos que eu tenho uma tiragem com 4 cartas. Deixa eu abrir bem o leque aqui para vocês poderem ver. Tá? Tem uma leitura aqui com 4 cartas. Estrela, urso, 5 cartas. A carta da carta, a carta da mulher e a carta do trevo. Se eu julgar, tá? Que compete, se eu sentir a energia, a vibração de orixá, de guias espirituais do povo de Aruanda nessa jogada, não importa se tá do lado da carta da mulher, não importa se a carta que fala da espiritualidade está do lado da carta que fala do guia, pode estar intercalada, pode ter saído até a carta espiritual como uma carta de corte ou como uma carta síntese. Não tem uma regrinha de bolo, tem que estar à esquerda, tem que estar à direita, tem que estar do lado, não precisa nem se tocar, tá bom? Eu entendo assim, e aí eu costumo dar vazão à minha intuição. E aí as pessoas sempre falam assim, essa questão da intuição, como é que eu vou saber se é minha intuição mesmo? Se é uma intuição mesmo ou se é coisa da minha cabeça? Tem muito isso, né, gente? Principalmente para quem é principiante. Ou também naquele dia que a gente não tá muito bem, não tá muito conectado, que acontece porque nós somos seres humanos. Veio a intuição, olha para a mesa de jogo
em algum lugar daquela tiragem vai ter uma diagonal, vai ter uma carta espelhada, vai ter uma linha, vai ter uma coluna, vai ter alguma coisa para validar se aquela sua intuição é verdadeira. É assim que eu, Michele, ajo, tá bom? Eu já perguntei uma vez para cigana o que era mais importante, a intuição ou a posição que as cartas estão. E ela fala para mim que a intuição é mais importante, mas aí eu posso validar na mesa. Eu transmito para vocês a minha verdade, tá bom? Para vocês verem se é a verdade que compete aí para vocês. Tem mais algum comentário, Thiago? Tenho. O Isaac Alexandre. Oi, Isaac, meu aluno da última turma, hein? Beijo no coração. Ele perguntou como identificar que o orixá está pedindo obrigações. Então, quando o orixá está pedindo obrigações, geralmente existem cartas que apontam uma falta de alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. Porque se a gente parar para pensar, o orixá não precisa de comida, o orixá não precisa de bebida. As oferendas que são entregues são para refazer as nossas energias. São para o refazimento das nossas forças. A gente oferenda o orixá, mas quem recebe é a gente. É ele que magnetiza, é ele que imanta, é ele que, traz todo aquele axé pra gente. Então, geralmente a gente vê cartas como o rato aparecendo, tá bom? Aqui, ó, o rato. Não é o rato que mostra que está sendo roubada a nossa energia? Que existe uma perda de energia, uma falta de energia, uma falta de vitalidade. E aí pode aparecer. Geralmente vem assim, costuma vir muito o rato, tá? E aparece a carta do sol. O rato e o sol. Ó, aqui tem essa combinaçãozinha. Significa que a pessoa não tá muito bem espiritualmente, tá? Tá tendo uma perda, uma fuga de energia. Ou então pode sair também aí uma intuição que já tá me vindo aqui com a carta da casa, falando sobre a necessidade de firmar a cabeça daquele filho, né? Às vezes é a cabeça do médium que não tá muito boa e aí é necessário fazer uma oferenda para cuidar dele. Outra carta que também pode estar simbolizando isso é a carta das nuvens. Pode falar que a cabeça do médium não está muito firme, está um pouco confusa. Então, às vezes é necessário. E outras cartas que também podem estar sinalizando é quando começa a aparecer cartas de alerta, né? Como a cobra junto do rato, pode estar mostrando um vampirismo, um roubo de energia, uma obsessão. E aí a gente tem que ver qual é o tipo de trabalho espiritual que precisa ser feito. Lembrando que, tá, gente? Eu não recomendo trabalho espiritual para ninguém. Eu posso identificar aqui nas minhas cartas ciganas que é necessário. Ó, eu tô vendo aqui que você está precisando oferendar alguma coisa para sua pombagira. Você sabe oferendar? Sabe do que ela gosta? Então ela, eu sei, Michele, é isso, isso e isso. Então deixa eu confirmar. Beleza, falou que pode botar isso aí mesmo. Tá bom? Eu não boto a mão na cabeça de ninguém. Eu não critico dirigente de ninguém, muito pelo contrário, eu tenho muito respeito. E tem certas circunstâncias que aparecem aqui na mesa de jogo que às vezes a gente pode recomendar uma coisa simples. Às vezes a pessoa tá só com desânimo, aí você recomenda tomar um banho, mas não sou eu que recomendo, gente. Eu vejo nas cartas a recomendação para um banho de ervas, como eu mostrei ainda agora aqui que uma amiga nossa perguntou. Um banho de erva com a carta dos peixes e a carta dos trevos, né? Posso recomendar acender uma vela para o seu anjo da guarda. Aqui a energia do fogo na carta do sol. E quem é o seu anjo da guarda? Seu anjo da guarda é o seu amigo aqui com a carta do cão. E eu ainda acrescentaria a carta da estrela que eu tirei aqui do lugar. Deixa eu ver. Aqui, ó. Seu anjo da guarda, o seu amigo espiritual. Entendeu? Às vezes uma oferenda para a pombogira quer uma oferenda, quer que leve na encruza. Mas aí eu não faço trabalho, eu não cobro trabalho, eu só ensino aquilo que eu sei, tá bom? E tem muita coisa que eu vejo que, ó, a pessoa, você pode me passar um banho? Às vezes eu olho e falo assim, ó, banho não vai resolver seu problema não. Você pode até tomar um banho, mas vai procurar uma casa espírita, espiritualista, um terreiro, o que você tem fé para resolver o seu problema? Tem que procurar um templo espiritual, uma casa espiritual para resolver o seu trabalho,
né? E aí o cartomante ele precisa ter muito cuidado naquilo que ele recomenda para o consulente. Eu acho que se você tem um dirigente espiritual, você tem que, em primeiro lugar, né? Agô meu pai, agô minha mãe, me dá uma orientação sobre isso que está acontecendo na minha vida. Pode falar, foi lá na Michelle, ela falou que tem uma coisa estranha, pediu para eu... É assim que funciona, tá bom? Eu dou uma orientação, mas tem coisas que é só em terreiro que se resolve. Com toda a retaguarda que uma casa espiritual tem. E aí fica um alerta para aqueles cartomantes de primeira viagem que começam a, de repente, querer resolver a vida espiritual, resolver problemas de obsessão dos consulentes. Gente, não é assim que funciona. Se você não for uma pessoa firme, se você não for uma pessoa forte e preparada para lidar com essas energias, elas vão se voltar contra você. Então, assim, é até questão de inteligência e de humildade que a gente tem que ter, tá bom? Trabalhem só dentro daquilo que vocês estão preparados. Tem mais uma mensagem, Thiago? Tem mais 3 perguntas aqui. Pode falar. A Rosavete, posso ver a carta do urso junto com alguma espiritual, como a figura do pai ou mãe de santo? Pode. A carta do urso, em geral, né? Ela já fala de... A carta do urso é uma carta muito polêmica do baralho cigano. Mas nesse contexto da espiritualidade de matriz africana, fala do dirigente espiritual, fala da pessoa de autoridade. Quem é a pessoa de autoridade dentro da casa espiritual? É o dirigente, é o sacerdote. Então, com cartas espirituais, é que eu vou dar uma que pode estar representando a mãe de santo, né? A mãe espiritual, cheia de virtudes, com a carta dos lírios, aquela que carrega o branco. O lírio não tem o branco da paz? É aquela que carrega o branco, que recebeu de Oxalá aquela coroa. A gente também pode ver, ó, com a carta da estrela. Já vi até com a carta do chicote, ó. Quando a mãe de santo tem aquelas mãos boas para fazer magia, ó. É aqui que ela vem. Tá bom? Mais alguma pergunta? Tem. A Eliane Aparecida, ela diz que certa vez identificou a raposa com ratos. Entendeu que seria uma oferenda para a pombagira. Raposa com ratos. Na verdade, a pombagira tava o quê, Eliane? Chateada, né? A pombagira costuma aparecer assim. Quando ela tá chateada, ela fala, ó, estou chateada. Tô querendo alguma coisa desse médium que trabalha comigo. Tá faltando alguma coisa. Às vezes a pessoa se oferenda a cigana, esquece de oferendar a pombagira, quem trabalha com as duas, né? Então, assim, gente, o que eu queria falar pra vocês. Isso é muito a minha visão, tá? Eu trabalho com a cigana e eu trabalho com a pombagira. E assim, não existe uma quizila entre elas, mas isso é a minha realidade. Não existe ciúme, muito pelo contrário. Elas trabalham com muita harmonia. Então, não coloquem isso na cabeça de vocês, tá? Validem se isso realmente é condizente, que às vezes a pessoa faz uma confusão na cabeça. A espiritualidade trabalha de mãos dadas. Eles se respeitam, se complementam e todos têm uma missão maior junto com você. Então estejam alertas a isso. Mas é isso aí mesmo, Eliane. Isso aqui pode ser a pombagira falando que está chateada, que quer uma oferenda. Aí na sequência viria para mim a carta do jardim, falando sobre a necessidade de oferendar ou de presentear ela com alguma coisa. E para falar de presente, eu usaria a carta do buquê, que agora sumiu, porque tem tanta carta espalhada aqui. Tem 2 baralhos abertos, né? O Lenormand e o outro aqui, ó. Eu usaria a carta do buquê, ó. Cadê a pombogira? Ah, tá aqui, ó. Pombogira chateada, querendo um presente. De repente você deu presente para alguém e não deu para ela. Tá bom? Mais uma pergunta? A Fernanda Luiza Caldas. Oi, Fê. Com o vídeo pausado aqui. Despausou, desculpa. É que tem um alarmezinho aqui entrando toda hora. Mas vamos lá. Carta da... Perdão, pode repetir a pergunta dela? Posso. Da Fernanda? Desconcentrei. Carta da Fernanda Luiza Caldas. A carta do rato sempre vai expressar algo ruim?
A carta do rato, na grande maioria das vezes, ela traz uma energia negativa, mas isso não é unanimidade, tá? Porque a carta do rato também fala de algumas habilidades, como escalar, nadar, saltar. Então, num contexto onde você consiga inserir a carta do rato nesses verbos, saltar, nadar, que são qualidades que o rato tem, é um outro tipo de leitura. Quer ver uma outra coisa? O rato é um animal de hábitos noturnos. Ele age muito mais à noite. Então, de repente, se você está lá no baralho perguntando se tal coisa tem que ser de dia ou de noite, o rato vai estar te falando que é à noite. Então, às vezes, não é nem uma questão de ser positiva ou de ser negativa. É uma questão de estar trazendo realmente uma mensagem, tá? Mas dentro do contexto espiritualidade, o rato ele não é bom. Ele traz um viés negativo realmente, tá bom? Luzenir, tô adorando ver as meninas maravilhosas aqui. Ela perguntou, então o ideal seria identificar e orientar a procurar um local para os trabalhos. Sim, exatamente. Esse seria o ideal. Se a pessoa não tem uma casa espiritual, ela tem que buscar. Gente, sempre tem, tá? E aí eu vou aproveitar e vou falar. Às vezes a pessoa vem com essa questão de obsessor muito grande, perturbações muito grandes. E aí você não pode botar a mão naquela cambuca, porque você não está preparado para aquilo. Você recomenda que a pessoa busque uma casa espiritual. E aí muita gente pensa que ela precisa entrar para a corrente mediúnica de uma casa para poder receber um socorro. As pessoas têm essa ilusão, essa impressão errada. Isso não é verdade, tá? As casas de Umbanda e Candomblé, na sua grande maioria, têm correntes de atendimento abertas ao público para prestar a caridade. Então, conversem com seus amigos, com seus parentes, com seus conhecidos, orem, peçam a espiritualidade para colocar a pessoa certa no seu caminho, porque vai aparecer. Se você já chegou na cartomante que te falou que tem boi na linha, o problema é tal, tal e tal, qual é o segundo passo? É você conseguir meios de sanar esse problema, tá bom? Mundo Cigana 7, ela perguntou, e quando vem a intuição, algo que o oraculista está vendo para o consulente fazer, tipo colocar uma rosa ou fazer um banho de rosas? Quando eu tenho uma intuição de que o consulente colocar uma rosa, né, fazer um banho de rosas, eu dou margem à minha intuição. E aí é uma questão de você já ter se experimentado no papel de cartomante. Você também dá asas ao seu aconselhamento, à sua mediunidade, que nós somos médios, não é só através das cartas ciganas que o plano espiritual fala com a gente. A gente tem a nossa intuição, a nossa clareaudiência, a nossa clarividência. Então, assim, já aconteceu comigo, da pessoa vir aqui para falar de uma questão de saúde, ela ia fazer uma cirurgia e ela tinha certeza que ela ia morrer. Ela já chegou aqui, tipo assim, se despedindo. Aí eu abri o jogo para ver se ia dar certo, a cirurgia ia dar certo, ia ter uma pequeníssima probleminha de nada na recuperação, foi o que eu senti. Mas na minha tela mental veio uma imagem de uma oferenda para caboclo, uma oferenda de caboclo com frutas, aí tinha os tipos de frutas que não poderiam deixar de ter. Eu me lembro que não poderia deixar de ter laranja, tinha que ter laranja, era uma fruta específica naquele balaio que ela ia oferecer para Oxóssi, e outros elementos como vinho, água. Eu vi aquela imagem. Isso é comum? Não é comum de acontecer comigo, gente. Mas naquele dia aconteceu. E eu tive certeza de que era uma mensagem dos guias, dos orixás, daquela pessoa que queriam que eu transmitisse para ela. Então eu me fiz canal dessa mensagem, transmiti para ela, ela fez a oferenda conforme foi indicado, antes de fazer a cirurgia, e graças a Deus tudo foi maravilhoso, deu tudo certo, tá? Então se tem a intuição de botar a rosa, de fazer o banho, acho justo, acho que é muito justo. Vou fazer a última pergunta que você tem que falar dos... Sim, sim. Isaac Alexandre, ele perguntou quais cartas mostram uma missão espiritual com os orixás. Quais cartas mostram uma missão espiritual com os orixás? A carta que fala do dirigente espiritual. Se você tem uma missão maior,
né? Aí eu tô entendendo, Isaac, que você tem uma missão como dirigente, como ser uma pessoa de autoridade. Você tem que ter isso, ó. O poder concedido pelos orixás, você tem que ter a espiritualidade, você tem que ter o comando com a carta do chicote. E eu ainda acrescentaria, olha que linda, a carta de Oxalá, coroando a sua cabeça. Quer fazer essa pergunta? Abre uma mandala, né? Coloca, por exemplo, digamos que seja para um homem, coloca a carta do homem lá no meio, faz essa pergunta. Vê a carta que cai na cabeça do homem, em cima da cabeça do homem. A mandala em cruz, coloca a carta no meio, em cima, embaixo, esquerda, direita. Vê a carta que vai cair em cima. Tem que ter uma carta muito forte, como por exemplo a carta de Oxalá. Isso é uma coisa, né? Saber se a pessoa tem uma missão maior como dirigente. Agora, se a pessoa é médium de trabalho, e aí, gente, eu vou falar só rapidinho sobre essa mediunidade de trabalho, e vou dar uma parada, porque a gente só falou até a carta 6. A gente só falou até a carta de Yansan, o tempo já tá acabando e o Insta, ele cai direto. E eu ainda tenho que falar para vocês sobre a ativação dos chakras das mãos, que foi uma vivência que a minha cigana espiritual, que é uma cigana indiana, que entende muito dessas coisas de chakra, passou para mim para eu ensinar para vocês, tá bom? Então, assim, vou falar um pouco sobre a mediunidade. A carta onde eu vejo a mediunidade é essa carta aqui, a carta 30, mediunidade como um todo, carta 30, carta dos lírios, tá bom? É a carta onde eu vejo os dons mediúnicos. E a carta da lua, ela também fala da mediunidade, porque fala desses processos do inconsciente, né? E aí, assim, ó, essa mediunidade com essa aqui já me fala, nessa combinação, uma mediunidade para oracular. Olha que bacana. Trabalhar com esse lado, assim, mais místico, trabalhar com esse lado, assim, mais oculto. Agora, quer ver uma outra mediunidade? Olha aqui a mediunidade do povo que tá aí, do povo do axé, como é que é? Tá faltando uma carta aqui, ó. Aqui é a mediunidade do povo que tá aí, ó. É essa aqui, ó. Não tem pra onde correr, não. Mediunidade de trabalhar com o quê? Com os elementos da natureza, que eu vejo aqui na cobra, nesse sentido, o encantamento, a magia. A cobra é um símbolo também de encantamento. E já adiantando que seria a carta que representa o próximo orixá que a gente vai falar, que é o orixá Oxumaré, que vem na vibração da cobra e que muita gente não sabe, mas tem uma sintonia extremamente forte com o povo cigano. Lembrando que Oxumaré trabalha com essa energia das cores do arco-íris. O arco-íris é a energia de Oxumaré e o povo cigano trabalha com as cores, com o raio de cor, com a vibração de cada uma daquelas cores do arco-íris. Então, toda essa proposta de renovação que Oxumaré traz, o povo cigano também traz, tá bom? Então, isso aqui é um médio de trabalho, ó. O médio de trabalho vem aqui, gente. Tem que ir pra dentro do terreiro, botar branquinho, ficar com o pé preto, suar a camisa. É isso aí, bater palma. Quando eu falo médium de trabalho, não quer dizer médio de incorporação, porque você pode ser um médio de trabalho e não trabalhar com incorporação, mas ser uma pessoa que faz toda a diferença na hora de firmar uma corrente, na hora de fazer um trabalho espiritual, tá bom? A Andréia pediu para desativar os comentários para visualizar melhor essas cartas. Não sei se tu vai conseguir. Ih, Andréia, nem sei fazer essas coisas, gente. Não sei, Andréia. Eu vou botar as cartas mais pra cima, tá? Gente, a primeira live que eu faço sozinha, eu sempre faço live com alguém. E eu vou falar pra vocês, sozinha não, porque tem toda a espiritualidade aqui comigo. Mas em termos de audiência, essa live tá batendo um bolão. Tô muito satisfeita aqui com a participação de todos vocês. E me desculpem aqui pelos comentários estarem fora do lugar, eu prometo que eu vou melhorar. Inclusive, tá? Eu quero falar uma coisa pra vocês. Eu quero falar também mais uma coisinha sobre a mediunidade. A mediunidade de cura, tá bom? Que a gente pode ver, ó, na carta da cobra, na carta de Ossan e também junto da carta da árvore e a carta de Oxóssi. Isso aqui também, pra mim, é mediunidade de cura. Qualquer uma dessas três cartas combinadas com a carta
do lírio. Então é o lírio com mais uma dessas três aqui, ó. Cuidar da mediunidade, fazer tratamentos através da mediunidade e principalmente essas duas aqui, a mediunidade de cura. Antes da gente falar sobre os chakras das mãos, eu quero dar um recadinho para vocês. Tem um vídeo meu no meu canal no YouTube, né? Para quem não conhece, meu canal no YouTube é o canal Mistura de Luz. E tem um vídeo que eu falo só sobre esses tipos de mediunidade. Então, quem quer conhecer mais, vale a pena se aprofundar, tá bom? Pode ir lá e tem outros materiais. Semana passada eu fiz uma postagem que eu tô pedindo à espiritualidade semanalmente uma mensagem dos orixás. E eu coloquei lá no canal, vem uma mensagem de Mãe Iemanjá e dos marinheiros. Amanhã eu pretendo fazer também uma postagem inspirada pelos orixás e no final eu faço uma corrente. Então entra lá no meu canal no YouTube, se inscreve, se gostar, curte, ativa o sininho para estar recebendo as notificações e me ajudando, me dando sugestões, que a participação de vocês é muito importante. Já que a gente vai falar de chakras, né, e vai falar de energia, vou aproveitar também para dar um recado. Falei para vocês que eu sou mestre em Reiki. E nesse mês de agosto a gente comemora o aniversário do mestre Mikao Usui, dia 15 de agosto, junto de um dia de Iemanjá, né? Dia de Nossa Senhora da Glória, um dia dedicado a Iemanjá, nossa mãe também. E eu criei uma série vou ter uma sequência de aulas, de seminários em Reiki, para aquelas pessoas que desejam se tornar reikianos. Então vai ter seminário de Reiki nível 1 no dia 15 de agosto, seminário de Reiki nível 3 no dia 22 de agosto e seminário de Reiki nível 2 no dia 19 de setembro. Quem quiser mais informações é só ir lá no meu site www.misturadeluz.com.br, que lá vai ter mais informações, tá bom? E os chakras, né? Vamos falar dos chakras. Vocês devem ter visto uma postagem minha hoje que tinha uma taça. Era essa taça aqui, tá bom? Essa é a taça que eu uso na minha mesa de jogo. E aí já vale aqui um recadinho para as cartomantes de plantão e para as aspirantes a cartomante, que a taça da mesa de jogo tem que estar sempre muito limpa, tá bom? Não pode ter taça opaca, engordurada. O vidro tem que estar muito limpo. Eu gosto de usar conchas dentro da taça. Desde quando eu me formei em cristaloterapia, eu não uso mais cristais dentro da água. Não porque seja ruim pra gente, mas porque é ruim para os cristais. Os cristais acabam se desmineralizando, se desgastando quando ficam muito tempo em contato com a água. E acabou que eu resolvi mudar. Prefiro colocar 7 conchas dentro da minha taça com água. Até porque as conchas é um material orgânico, tem tudo a ver com a energia das águas, é o habitat delas, é a natureza delas. E é mais uma forma da gente estar reverenciando e louvando a energia das ondinas e das nereidas na nossa mesa de jogo, tá bom? Os chakras das mãos, eles são extremamente requisitados quando a gente vai trabalhar com oráculos em geral, tá bom? Eu falei também do Reiki porque no Reiki a gente também usa as mãos para transmitir, para compartilhar a energia Reiki. Então os chakras das mãos são chakras secundários e fazem parte dessa nossa vivência com as cartas ciganas. Tanto é que quando eu tenho aqui o ritual de encerramento de curso com os alunos no formato presencial, que no momento não está sendo possível fazer, né? No ritual, na aula final, eu faço um ritual de lavagem das mãos, onde a gente tem todo um preparado, todo um ritual, uma água com ervas, com cristais, solarizada também. Os cartomantes, os alunos, eles lavam as mãos, tem toda uma ritualística. Muitos de vocês já participaram desse ritual. Fico feliz de vê-los aqui. E os chakras, eles são requisitados realmente. Você está ali embaralhando, né? Quem costuma abrir as cartas em leque, às vezes tem um direcionamento para estar pegando uma carta X, uma carta Y. O ato de embaralhar, tudo é sua energia, gente. Porque a ligação, a conexão com o povo cigano, né, é uma conexão muito mental. Até a incorporação dos ciganos é uma incorporação de chakras superiores. Pega do cardíaco para cima, tá?
Então a gente tem uma conexão muito intuitiva, muito sutil com a espiritualidade cigana. Então essa energia ela vai entrar pelo chakra coronário e ela vai vir para os nossos braços e para poder o quê? Expandir através das nossas mãos. Então a minha cigana, ela me ensinou essa técnica, que é quando eu estiver sentindo assim que eu tô com um pouco fraca, tô me sentindo um pouco fraca, tô embaralhando, as cartas caem. Isso pode acontecer, que a gente tá um pouco sem energia, dá uma revigorada nos chakras das mãos. A gente pega uma taça com água limpa. Eu já deixo a minha com as conchas e é importante que tenha pelo menos uma conchinha, ou você pode colocar um cristal de quartzo cristal transparente dentro, mas tem que ter um elemento. A minha tem 7 conchas, tá? Sabe aquela fieira que vende... Quem é aqui do Rio de Janeiro vai saber, aquela fieira que vende no Mercadão de Madureira, que é um colar com muitas conchas? Então, você abre, tira 7 e guarda para eventos futuros, divide com os amigos. Então, coloquei 7 conchas na água, levei para o sol. Aí você vai levar para o sol na hora que o sol tá mais quente, que é o quê? O sol do meio-dia. Então, quando for 10 para meio-dia, mais ou menos, você já leva e coloca a taça e faz ali a sua oração, pedindo para a sua cigana, o seu cigano, seus guias e mentores espirituais estarem ali com você, trazendo uma energia para o seu chakra das mãos. Se vocês repararem, no Instagram vai ter a foto, esse eu fiz hoje. O sol ele vai entrar num ângulo que ele vai passar pela água e vai formar um ponto de luz, tá bom? Forrem, botem uma toalha. Aqui eu tinha uma mesinha, forrei com uma toalha, botei o copo. É interessante que o copo fique bem debaixo assim do sol. O sol de meio-dia é esse, que o sol tá assim, né? Bem no centralizado no céu, tá bem assim na nossa cabeça. É esse o sol que você tem que usar. E aí o sol vai entrar numa angulação e vai formar um raio de luz. Nesse raio de luz você vai fazer isso, ó. Você vai inserir a sua mão e você vai ficar por alguns instantes com aquele raio de luz irradiando o centro das suas mãos. Aquela imagem que está no Insta não tem montagem, não tem edição, não tem nada. É a pura realidade. E aí você procura ficar uns 5 minutinhos ali. Agora tá molezinha que a gente tá com o sol do inverno, então não é aquele sol que queima tanto, tá bom? Então é isso aqui, ó. Vou até levantar, que nossa amiga falou que os comentários não estão atrapalhando. Assim, ó, entra com a mão aqui e, ó, vai tá, até se eu fizer assim, já vai espelhar um raio de luz na minha mão. E você vai perceber que aquele raio de luz, você fica ali 5 minutos posicionado no centro da palma da sua mão. Você vai ver que a sua mão vai começar a esquentar, esquentar, esquentar. Depois você para e deixa mais 5 minutos a outra mão. Junta as mãos e agradece. Não precisa se desfazer da água. Pode colocar de novo a sua água. E aquilo dali, ó, traz uma energia. O nosso tempo, ele já tá acabando, né? Falta só 3 minutinhos. Não sei se ficou mais alguma dúvida. Não deu para falar nada, então tá todo mundo convidado a quinta-feira que vem, às 20 horas, dia da gente louvar o povo cigano, a gente continuar falando sobre as cartas ciganas e os orixás, com muito carinho, né? Com muito respeito, respeitando as variações que tem entre... Cada casa é uma doutrina, não existe 2 casas iguais. E em primeiro lugar, ouçam o seu coração. Segundo lugar, ouçam o seu coração. Terceiro lugar, ouçam o seu coração. Não é Michele que tem razão de nada. Consultem o seu dirigente espiritual para tirarem dúvidas. Falta só 1 minutinho para a gente encerrar, tá? Eu agradeço de coração a vocês. Se alguém ficou com alguma dúvida sobre como fazer, né? Muito simples, tá, gente? Vale ressaltar. Tudo que a gente faz pro povo cigano é muito mental e muito simples. Sabe por quê? Porque o simples funciona. E tá na hora da gente parar de complicar a nossa vida. A gente tem que trabalhar com o simples, tá? Se alguém ficou com alguma dúvida, posta aí pra mim, que hoje, mais tarde ou amanhã, eu já começo a responder os comentários. Tá bom? Gratidão. Oi? Já falei. Tá bom? Um beijo.